Lembra daquele filme Todo-Poderoso, onde o Jim Carrey ganha os poderes de Deus, e aí em um desses momentos do filme, ele começa a ouvir muito barulho, ele vai falar com Deus, fala, que barulheira é essa na minha cabeça aqui? E aí Deus fala para ele, são as orações. E aí, como ele tá muito alucinado com aquela barulheira toda, o que ele faz? Ele fala, eu preciso arrumar um sistema. Ele coloca as orações em post-it, a casa dele fica cheia de post-it, até ele fica todo colado de post-it. Ele coloca as orações em arquivos, ele abre o arquivo, assim, o arquivo vai longe de tão grande que era a gaveta para caber aquela quantidade de orações. Aí ele tem a ideia genial de criar um servidor de e-mail e jogar as orações todas dentro de e-mails. Eu lembrei desse filme quando eu fiz o devocional de hoje e me fiz uma pergunta, quero fazer essa pergunta para você também. Você já parou para pensar onde é que são armazenadas as nossas orações? 24 anos de cristianismo, eu nunca tinha parado para pensar no que eu aprendi hoje e eu quero compartilhar com você no nosso devocional de hoje. Hoje meu devocional foi um pouquinho diferente. Geralmente eu começo orando, pedindo para Deus, agradecendo a Deus pelo dia, pela vida, enfim, fazendo a minha parte de ação de graças, pedindo para que Ele me direcione ali no estudo da palavra. E hoje foi diferente, porque eu orei e a minha cabeça estava cheia de coisas. Que coisas? Coisas que eu precisava comprar. Ai, doideira. E aí eu senti assim, coloca todas essas coisas no papel, porque aí eu descarrego do papel e aí eu vou me concentrar no que realmente era importante. Fiz a listinha e aí conforme mais eu escrevi, a lista ficou muito grande. Coisas que precisa comprar pro dia a dia, para casa, para mim, coisas que quebram e a gente precisa trocar, sabe, coisas da vida, a manutenção da vida? E a lista ficou grande. Quando eu terminei a lista, eu falei, bom, tá tudo aqui. Eu senti mais tranquilidade e aí eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso aqui. Claro, vou ter que comprar aos poucos, mas mesmo aos poucos eu fiquei pensando, vou demorar anos para conseguir comprar tudo isso aqui. E aí o Senhor colocou no meu coração para eu orar por aquela lista. E eu orei. Falei, Senhor, tá aqui a lista, é isso que eu tô precisando, o Senhor sabe das minhas necessidades, preciso da tua provisão. Em nome de Jesus, amém. E aí eu fui para o meu devocional. Eu acordei meio cansada, porque eu fui dormir muito tarde, então quando eu comecei a ler ali o devocional, eu falei, hoje tá difícil, tô cansada, minha cabeça tá desconcentrada, eu tô lendo 50 vezes a mesma coisa e não tô entendendo, e continuei ali em oração, com calma. E à medida que eu entrei na letra I do método ideal, eu falei, bom, vamos caprichar aqui no I. Porque às vezes a gente lê um versículo e é muito fácil. Sei lá, às vezes, enfim, depende muito de muitas variáveis, né? A gente lê o versículo e a gente, nossa, pá, Deus já fala ali rapidão. Às vezes a gente vai precisar de mais tempo, de mais oração, de mais paciência, de mais concentração, de silenciar as vozes da nossa cabeça, que geralmente é o que atrapalha a gente de ter ali de ouvir a voz de Deus, literalmente. E quando isso acontece, a letra I me salva. E eu fui aprofundando. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já fiz um vídeo sobre o método ideal. Eu não quero ficar todos os devocionais aqui falando, mas às vezes é importante, talvez seja importante. Me desculpa se eu estiver sendo repetitiva para você que já ouviu isso, mas aqui na descrição do vídeo tem um link onde eu explico como que eu estudo, faço meu devocional com o método ideal. Fecha parênteses. Fui aprofundando ali na letra I, e depois de ter investido um tempão ali na letra I, eu consegui ir para a letra D, e na hora que eu cheguei ali, as lágrimas começaram a rolar, e aí deu aquela felicidade, aquela alegria, porque eu finalmente consegui me conectar à palavra, consegui me conectar ao que Deus estava querendo falar comigo, e aí eu entendi tudo o que Deus estava querendo me mostrar. O versículo de hoje está em um dos meus livros preferidos da Bíblia, mas um dos mais difíceis de entender também. Eu vou ler para você. Apocalipse 5:8 diz assim: E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E ali no I eu fiz uma pergunta para mim mesma: por que as nossas orações aparecem aqui nesse versículo e elas aparecem em taças de ouro? Por que isso era importante? Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse versículo, que eu já li sei quantas vezes e nunca tinha parado para prestar atenção. Por isso que quando eu cheguei no A, eu entendi que por causa de 3 coisas eu nunca mais vou fazer oração do mesmo jeito. A primeira coisa é que muitas vezes eu oro no piloto automático, então a
primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para Deus e, a partir de hoje, começar a levar as minhas orações com mais seriedade e reverência. Uma outra coisa que eu percebi que eu posso fazer também é silenciar as vozes da minha cabeça que ficam dizendo no meu ouvido que eu não posso orar por coisas simples como uma lista de compras, sabe? Porque quando eu fui orar por aquela lista de compras, veio essas vozes na minha cabeça, orar por uma lista de compras? E aí, quando eu termino a minha oração, que eu abro a palavra, que Deus começa a falar comigo, que as nossas orações, elas estão em taças de ouro no trono, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito sério. Quantas vezes você talvez tenha orado no piloto automático? Quantas vezes você também pode ter orado, falar, ai meu Deus, isso aqui é muito pequeno, isso aqui é muito simples. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo aconteceu várias vezes, é por isso que esse A me chamou bastante atenção. E a terceira coisa é entregar mais a minha confiança a Deus, lembrando sempre que se as minhas orações são tão preciosas ao ponto de ficar em taças de ouro diante do trono dele, eu posso confiar, eu posso descansar e lembrar e saber que Deus vai agir no que eu pedir. Não necessariamente sempre no que eu desejo, mas com certeza absoluta sempre no que eu preciso. E para concluir esse devocional de hoje, eu queria trazer 3 coisas também aqui para você. Não, as nossas orações, as suas orações, elas não ficam arquivadas em pastas pegando poeira, não, elas não ficam em post-it, não, elas não vão para a caixa do spam do e-mail, elas vão para taças de ouro diante do trono. Todas as suas orações são importantes e são preciosas para o Pai. Todas as suas orações são levadas a sério, até aquelas orações que você fez chorando, sem falar nada, com palavra nenhuma, Deus recebeu. Nenhuma das suas orações foram ignoradas. Elas estão guardadas em taças de ouro no trono, esperando só o momento dos céus agirem em teu favor. Confie nisso, minha amada. Se alegre em Deus e confia em Jesus. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode edificar alguém, deixa seu like. Para eu saber que você chegou até aqui, deixa nos comentários o seu pedido de oração, porque nos próximos 7 dias eu vou jejuar e vou orar pela tua causa, para que as suas orações, as minhas orações, as nossas orações cheguem diante do trono de Deus, nas taças de ouro. E aproveita para se inscrever no canal e continuar acompanhando os nossos devocionais. Não se esquece, Jesus te ama e não é pouco. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!